Você nos informou o seu número preferido e nós ouvimos as respostas mais diversas que alguém poderia imaginar. De 8.811 a um simples 8, passando pelo 97, um número feito de sonhos, e o infalível 42. Ouvimos até respostas que não eram numéricas. E todas as respostas dadas, é claro, estão erradas. O número favorito correto é 3.141.592, com o respaldo legal da Constituição Monterrosiana. E se você acha que não é possível escolher o número favorito de uma outra pessoa, você não sabe absolutamente nada sobre política e nem sobre as eleições. Este é o Diário de Monte Rosa. Bom momento, cidadão de Monte Rosa. É chegada a grande festa da cidade. E eu não estou falando do Festival do Nanoleite. São as eleições, a festa da nanodemocracia. É hora de escolhermos nossos políticos mortos favoritos e elegê-los para o almejado cargo de prefeito de Monte Rosa. E garantir de quem serão as frases a serem usadas fora de contexto pelos legisladores para melhor conduzir a vida social na cidade. E isso é feito da única forma que não funciona, pelo poder do povo. Sim, ao contrário do que diz a crença popular, democracia significa poder do povo e não o poder do demônio. Para isso, nós temos a música e o coach quântico, que não são assunto dessa transmissão. Como nosso pequeno experimento com números favoritos mostrou, pedir a participação das pessoas leva à deterioração da qualidade e à drástica ausência de sentido. Mas também é pela participação que o povo se sente integral à vida em Monte Rosa e se torna menos propenso a manifestações e revoltas. Principalmente porque, após as eleições, o sentimento de revolta e injustiça é restringido por um sentimento de vergonha e de culpa, que é central para o funcionamento da democracia. Durante o período eleitoral, você pode trocar seus barris de pólvora por cédulas eleitorais. E para assegurar que os mais ricos não terão uma vantagem desproporcional, cada pessoa pode comprar, no máximo, 5 bilhões de cédulas eleitorais. E como um mecanismo de inclusão, aqueles que não possuem dinheiro podem trocar cédulas por partes do seu corpo em bom estado, previamente avaliadas. Nada mais democrático do que isso, já que quase todos têm pelo menos um corpo. Assim, garantimos que todos os cidadãos têm o mesmo valor dentro do nosso processo democrático, independente da sua condição econômica. Além disso, qualquer cidadão pode se candidatar. Basta estar morto e ter deixado registrado em 3 vias uma série de dizeres de qualquer natureza que serão usados fora de contexto para elaborar as novas leis de Monte Rosa. O último prefeito morto, Carlos Alberto, foi o responsável por decretar a pandemia de Carlos. Aquele período no qual todas as crianças nascidas deveriam ser batizadas de Carlos, independente do gênero, cor, posição social ou inadimplência pós-parto. Ele também limitou a quantidade de coincidências diárias em 5, a não ser em ocasiões especiais, e proibiu as chuvas às quartas-feiras, sem exceções. Obviamente, isso aconteceu há muito tempo, quando o conceito de dias diários ainda era relevante e era possível medir a passagem do tempo pelos ciclos de aparição de um grande astro de fogo no céu, bem antes da instauração da cúpula de fumaça que colore os céus de Monte Rosa num cinza que é literalmente monótono.
Essas eleições também ficaram marcadas pelo confronto dramático no 8º turno, em que Jorjão Pereira perdeu na disputa de corrida do saco por pouquíssimos nanômetros, e a vitória só foi contabilizada após a aferição das medidas usando fios de cabelo. Nessa mesma ocasião, Ernesto Bastos foi eliminado da possibilidade de disputar as eleições porque o começo das campanhas coincidiu com o período em que o rodízio de letras proibira exatamente a letra E, sua inicial, o que o restringia de anunciar publicamente seu nome e divulgar a sua lápide de governo. E também proibiria os eleitores de escreverem nas cédulas o nome de Ernesto. Contudo, o que tornou muito polêmica a suspensão da candidatura de Ernesto é que, até então, seu nome era Fernando. E ele foi forçado a mudar de nome pela agência pelo motivo que chamaram de estética lexical eleitoral, que desde então se tornou um conceito filosófico da publicidade. E como a letra E estava proibida, essas eleições foram divulgadas apenas como leições. Quanta coisa ocorreu nessas leições, que foram apenas as 7ª eleições desde a implantação da nanodemocracia, fato que marca a transição para a escolha de políticos mortos, decisão que trouxe evidentes melhorias para o processo eleitoral. Os debates, por exemplo, agora ocorrem de forma pontual e silenciosa, diferente de quando, nos tempos antigos, os políticos vivos se interrompiam e argumentavam alto, usando termos que inventavam ali na hora para descrever razões pelas quais a calvície era um dos pilares do desemprego e da miséria. Esses grotescos espetáculos estão relegados agora aos relatos históricos dos mais anciãos e fazem parte da tradição oral de Monte Rosa. O novo modelo de debates reduz a poluição sonora, a expectativa com a nanodemocracia e assegura a participação de todos os candidatos, já que, como é um fato conhecido, os mortos não fogem de debates. Tudo o que você precisa fazer agora é aguardar. Logo soará a sirene eleitoral, indicando que é hora de equilibrar um ovo na colher, que deve estar segura pelos dentes, e ir atrás das suas cédulas eleitorais fazendo o mínimo de sujeira possível. O ovo é apenas uma tradição nanodemocrática e a sua função no processo eleitoral é meramente ilustrativa. Aqueles impossibilitados de segurar a colher por conta de desalinhamentos dentários, por exemplo, podem substituir o equilíbrio do ovo pela bananeira. Depois você só precisa sorrir e repousar, seguro de que o fluxo natural da nanodemocracia vai inevitavelmente aprimorar todos os aspectos da sua vida e da sua comunidade. Perpetuará a irredutível marcha do progresso do bem comum, garantido pela escolha popular dos cadáveres que melhor representam os interesses da maioria. Então, por enquanto, isso é tudo. Voltaremos logo, se nada der muito errado. Um bom momento e muito obrigado. Este foi o Diário de Monte Rosa.